Nous t'élevons, Seigneur. Nous te disons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous remercions ton Seigneur. Nous te disons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous remercions ton nom parce que tu es le Dieu qui nous garde, qui nous bénit. Cette journée, c'était une journée de grâce, c'était une journée de bénédiction. C'était une journée que tu nous as touchés. Tu nous as épargnés de tout le mal. Et c'est pour ça que nous venons devant toi, le début de cette soirée, pour arrêter devant toi, pour entendre ta voix, pour nous préparer pour cette soirée, pour nous préparer pour les jours de demain. Seigneur, c'est ça notre but, c'est ça notre désir, c'est ça notre volonté. Et nous demandons dans le nom de Jésus-Christ que tu peux vraiment utiliser la bouche de ton serviteur, qu'il peut prêcher de ta part, qu'il peut parler de ta part, qu'il peut vraiment être touché et béni, parce que tu es le Dieu qui parle à ton peuple. Utilise-toi, Seigneur, de ton serviteur, prends-le dans ta main, fais selon ta volonté. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, 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 merci beaucoup. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Que Deus soit loué, que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno de receber toda a adoração, todo o louvor. Glorificado seja o teu nome. Nós queremos saber de vocês. Escreva aí como que vocês estão, como vocês estão passando esses dias de confinamento, como vocês estão se sentindo hoje, a família. Nós também queremos notícias de vocês. Se há um pedido de oração que vocês possam compartilhar conosco, nós estamos aqui para poder também dividir com vocês as alegrias e as necessidades também. Amém? Escreva, peça oração se for preciso. Nós estamos aqui para compartilhar esse tempo com os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tu és louvado e engrandecido, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. À part du Seigneur, La paix de Dieu. nous voulons remercier Dieu pour ce temps qu'il nous a donné. Nós queremos glorificar a Deus por esse tempo que Ele nos dá. On va partager la parole de Dieu. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. On va pas être long. Nós não seremos longos hoje. Et on a déjà prié. Nós já oramos. Moi, je vais prier encore. Eu vou orar de novo. Et après, on va lire la parole de E Dieu. depois nós vamos ler a palavra. Seigneur, nous te remercions, Oui, nous te Seigneur. rendons grâce. Merci, Senhor. Il n'y a pas comme toi, Il n'y a Seigneur. pas d'autre comme toi. Nous voulons donner notre vie entre tes mains. Aleluia. Nous voulons abandonner ça, Seigneur, Dans le nom de la vie de Jésus. chacun de nous qui nous regarde, qui va Amen. nous regarder, qui va Aleluia. écouter cette parole. Amém. Nous prions que la grâce du Seigneur Aleluia. soit sur la vie de chacun. Dans le nom de Jésus. Utilise-nous, donne-nous des paroles de connaissance et donne à chacun les cœurs qui Amém. écoute, qui obéit, qui met à exécution la parole de Dieu. Em nome de Jésus. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amém. Shalom. A paz do Senhor. Et comme on dit, c'est exhortation. Como nós falamos sempre, é uma exortação que nós fazemos. Et donc, on ne peut pas être trop long. Então nós não podemos ser muito Il y a des longos. fois, on passe à être long selon l'esprit qui nous dirige. Às vezes nós somos mais longos porque o Espírito Santo nos dirige a isso. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, je vais être court, mais je ne sais pas. Hoje, na verdade, sou eu que penso que eu vou ser rápido, mas na verdade a gente não sabe.
On lit la parole de Dieu sur Luc 21 Nós vamos ler então a palavra de Deus em Lucas, capítulo 21. et on commence par le verset 5. E nós começamos pelo versículo 5. Je peux lire. E dizendo a alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso acontecer? Disse então ele: Vede, que não vos enganem, porque virão muitos dias, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerra, de sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e às prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e governadores por amor de meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Propondo, pois, em vosso coração, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não podereis resistir, nem contradizer todos quanto vos opuserem. Je vais lire en français Eu vou ler em francês, qui dit ceci. que diz assim: Comme quelques-uns parlaient de belles pierres, des objets apportés en offrande, qui faisaient ornement du temple, Jésus dit: les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent: Maître, quand donc sera arrivé-il? À quel signe connaîtrons que ces choses vont arriver? Jésus répondit: Prenez garde que personne ne vous prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom disant: C'est moi, et le temps approche. Ne le suivez pas. Quand vous entendez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il dit: une nation s'élèvera contre une nation, un royaume comme un autre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. On vous persécutera et on vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison. La parole de Dieu. C'est a palavra de Deus. On a lu long, mais on ne voulait pas parler de tout ça là. Nós lemos todo o texto, mas não vamos falar sobre tudo isso Alors, hoje. où on va focaliser nous. Nós vamos nos focalizar Verset 7. no versículo 7. Ils lui demandèrent: Maître, E eles perguntaram: Mestre, quand donc sera-t-il arrivé? quando serão, pois, essas coisas? À quel signe connaîtrons que ces choses vont arriver? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? L'homme, il est préoccupé de savoir c'est quand la fin. O homem ele se preocupa sempre em saber quando será o fim. Tout le monde veut savoir. Todo mundo quer saber. Le corona, il est arrivé. O corona ele chegou, o coronavírus. Petit à petit, il a conquis le monde. Então, pouco a pouco, ele tomou conta do mundo. Il a commencé chez les autres. Quand on regardait, on dit: oh, c'est les autres. Então, quando ele começou pelos outros, distante de nós. E quando ele chegou lá, disse: ah, são os outros.
Vous vous souvenez? Vocês lembram? On reçoit des vidéos des Chinois. Nós então recebíamos vídeos dos chineses. On voyait comment eux ils mangeaient. E então nós olhamos como eles comiam. Et on voyait aussi leurs malades. Então nós olhávamos os doentes deles. Et bien de regarder de loin. Então é muito bom olhar de longe. Quand c'est les autres. Quando são os outros. Et du coup il arrive chez nous. Então de repente ele chegou aí à nossa casa. Et on vit ça dans la peau. Então nós vivemos isso dentro de nós. Et l'histoire elle a changé. E aí a história muda. Et là, então lá, beaucoup de gens ils commencent à envoyer des messages. Então lá as pessoas começam a enviar monte de mensagem. Beaucoup de nous ils ont reçu des messages aussi sur le téléphone. Então nós também recebemos mensagens no nosso telefone. Là où les gens ils disent c'est la fin du monde. As pessoas dizendo é o fim do mundo. Et il y a la prophétie. Então havia profecias. Il y a le signal de bête. E o sinal da besta. Et le marque de bête. E a marca da besta. Tout le monde veut recevoir le marque de bête dans le vaccin. Então começaram a dizer que as pessoas vão receber a marca da besta através da vacina. Ça continue. Então um monte de história começou a sair. Ce n'est pas aujourd'hui que l'homme il se dérange pour la fin des temps. Então na verdade não é de hoje que os homens se preocupam com o fim do mundo. Jésus quand il est ressuscité. Quando Jesus ressuscitou, il est parti voir ses disciples. Ele então foi na direção dos seus discípulos. Il est sorti avec eux là où ils étaient. Ils ont parti dans la montagne. Então ele pegou ele levou, eles foram juntos para a montanha. Minutes après avant qu'il monte. Então minutos antes que ele suba aos céus. Il dit vous allez retourner à Jérusalem. Ele disse vocês voltem a Jerusalém. Vous sortez pas. Não saiam. Restez là jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance d'en haut. Restem lá em Jerusalém até que vocês recebam o poder do alto. Comme ça vous allez être mes disciples partout. Então com isso vocês serão meus discípulos em todos os lugares. Les disciples, première question qu'ils ont posée. Mas a primeira pergunta que eles vão fazer c'est maintenant que ça sera la fin. Ele disse, mas eles vão perguntar, mas é agora que vai ser o final dos tempos? C'est maintenant que tu vas établir le pouvoir d'Israël. Então é agora que você vai estabelecer o reino de Israel? Et ils ne sont pas les premiers à se déranger. E também eles não são os primeiros a se preocuparem. Depuis longtemps, les gens ils ont commencé à chercher à savoir la fin. Então depois de muito tempo, os homens procuram saber o fim dos tempos. Un peu de sagesse que j'ai dans la parole de Dieu. Então o pouco de sabedoria que eu tenho na palavra. J'ai pas cherché à prêcher sur la fin du monde. Eu nem procurei a pregar sobre o fim do mundo. Parce que c'est le temps que tout le monde parle de la fin du monde. Então, porque agora é o momento que todo mundo fala do fim do mundo. Parce que si je commence à prêcher comme tout le monde y fait, então se eu começo a pregar como todo mundo prega, les gens ils vont lire et demain si c'est pas la fin du monde, ils vont oublier, ils vont retourner sur leur habitude normale. Porque se eu começo a pregar sobre isso agora e amanhã não é o fim, as pessoas vão simplesmente esquecer da pregação que foi feita. Alors Jésus nous avertit à l'avance, il dit. Então Jesus nos advertiu antes. Il faut pas chercher à discuter de vaines paroles sur les prophéties ou sur la connaissance de la parole de Dieu. Então Jesus disse, não é tempo de vocês ficarem discutindo sobre essas questões do fim do tempo. Non, nous on n'est pas comme ça. Não, nós não somos como esses. Mais aujourd'hui, je voulais parler sur la préoccupation des gens sur la fin du monde. Na verdade, hoje eu quero falar com você sobre a preocupação das pessoas sobre o fim do mundo. Tout le monde quer savoir si c'est la fin. Todo mundo quer saber se agora é o fim. Mais je vous dis, mas eu te digo para você, selon la Bible, segundo a Bíblia, je vous dirai pas c'est la fin du monde. Eu não vou dizer para vocês que é o fim do mundo. Les disciples quand ils demandent comme ça à Jésus, então quando os discípulos perguntaram isso a Jesus, Jésus leur répondit, Jesus respondeu, ce n'est pas de vous de savoir, não é a vocês de saberem isso, ni même moi je ne sais pas, mesmo eu não sei, c'est le Père qui connaît ça. É somente o Pai que tem essa informação. Mais il nous a donné les signes. Mas ele deu os sinais pra gente. Que nous savons que nous sommes en train d'arriver dans le temps de la fin. Então, porque na verdade ele deu sinais para que a gente soubesse quando estava chegando, se aproximando do fim dos tempos. Un des signes pour les enfants. Dos sinais para os filhos de Deus. Pour les enfants, la Bible dit dans le livre de Timothée. Para as crianças, no livro de Timóteo vai nos dizer. Les enfants ils vont être rebelles. Os filhos serão rebeldes. Désobéissance à leurs parents. Desobedientes aos pais. Ça c'est un des signes des temps de la fin. Isso é dos sinais do fim do tempo. Si toi tu n'obéis pas à tes parents. Se você não obedece aos seus pais. C'est un signe pour nous quand je te regarde. Quando nós olhamos para você é sinal do fim do tempo. C'est feu rouge, c'est signal pour le temps de la fin. É sinal vermelho, é o sinal do fim do tempo.
Alors les disciples, ils ont demandé à plusieurs fois à Jésus. Então, os discípulos perguntaram muitas vezes sobre isso a Dans le Jesus. livre de Luc 21 qu'on a lu, No livro de Lucas 21, que nós lemos a partir do versículo et aussi 5, ils ont voulu savoir à Jésus si c'était la fin. eles também queriam saber sobre os fins dos tempos. D'abord, Jésus il était dans un temple. Então, Jesus estava num templo Et les groupes qui étaient autour de lui, ils ont admiré le temple. Então, os discípulos que estavam com ele começaram a admirar o templo. Oh, comment il est joli! Olha como ele é lindo. Comment il est grand! Olha como ele é grande. Notre temple de O Salomon. templo de Salomão. Souviens-toi, toi qui lis la Bible, Lembra você que lê a Bíblia? c'était le temple que Zorobabel il avait construit Era o templo que Zorobabel construiu. et le temple qu'il avait dit que la gloire de ce temple, la seconde gloire, ça sera meilleur que le premier. Então, é sobre esse templo de Zorobabel que foi profetizado, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Savez pourquoi la gloire c'était meilleur que le E premier? por que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira? Parce que Jésus, le Fils de Dieu, Alléluia. Dieu en chair, il a marché sur ce temple. Porque, na verdade, é porque Jesus, o Filho de Deus, ia andar dentro deste templo. Aleluia. Amém. Et les disciples, ils ont commencé à admirer. Então, os discípulos começaram a admirar. La Bible dit qu'ils ont admiré à voir les offrandes, Então, à voir la décoration, Et- à voir tout ce qui était là. Então, eles começaram a admirar as ofertas, as pedras, tudo que havia naquele templo. Comme nous aujourd'hui, les gens admirent leur temple. E como nós hoje, cada um admira o seu grande Les templo. gens, ils font des décorations. As pessoas fazem de grandes On est decorações. fiers sur le temple qu'on a. E nós somos realmente orgulhosos do templo que temos. Les autres, ils laissent même pas quelqu'un crier parce que c'est le temple de Dieu. E tem alguns que não deixam nem as pessoas gritarem, porque é o templo de Deus. Les autres, ils ne peuvent pas rentrer avec les chaussures et laissent la porte parce que c'est là, il y a la gloire de Dieu. E alguns outros não deixam nem entrar com um sapato, porque é lá que está a glória de Deus. Dieu, il est en train de nous montrer Deus está nos mostrando la gloire de Dieu. a glória de Le Deus. temple de O Dieu, templo de Deus c'est pas là-bas. não é lá, não é lá. Parce qu'aujourd'hui, Porque hoje, personne ne peut voyager, pessoa não pode personne aller viajar, au temple, nem pode ir à tout igreja. est cloué au sol. Tudo está por terra. Tous les pouvoirs du monde, Todo o poder do mundo ils ont déstabilisé. está desestabilizado. Bien qu'ils parlent que tout va bien, Mesmo que eles digam que tudo vai bem, rien ne va bien. nada vai bem. Parce que avec leur navire de guerre, Porque mesmo com seu navio poderoso de le guerra, maladie il est en train d'entrer même dans le navire des a armées. doença entrou dentro do navio de guerra. États-Unis, la France, la Russie, Estados Unidos, França, Rússia, tous leurs armées qu'ils ont mis dans le monde pour faire peur aux autres nations, todos os marinheiros que estavam lá em outras nações ils sont en fazendo train de guerra, rentrer chez eux parce qu'ils ont tombé malades. eles estão voltando para casa porque eles também ficaram doendo C'est- dentro do navio de guerra. C'est une épidémie qu'on n'a jamais vue. É uma epidemia que nós jamais vimos na Terra. Alors, Agora. qu'est-ce qu'il dit Luc O 21? que ele diz Lucas 21? Quand ils ont admiré le temple, Quando eles admiraram o templo, il a dit, bien-aimés, eles disseram, meus va amados, arriver un temps, haverá um tempo, tout ce que vous voyez tudo là, que vocês estão vendo ça va être tombé. vai ser derrubado Ça por va être terra. par terre, E será no chão. il ne restera pas même une pierre sur l'autre. E haverá um tempo que não haverá então pedra sobre pedra. Cette prophétie que Jésus il a fait, Esta profecia que Jesus fez c'est arrivé. aconteceu. Les temples là, les gens y voyaient. O templo que estava lá, as pessoas viam. Vers l'an 70 du temps de notre temps, Então no ano 70 que nós estamos, et les Romains ils ont entré, ils ont tout détruit. os romanos entraram naquele templo e destruíram tudo. Aujourd'hui, il n'y a pas ce temple à Jérusalem. E hoje nós não temos esse templo em Jerusalém. Cette prophétie est arrivée. Essa profecia aconteceu. Mais en parlant de ça, Mas falando disso, les disciples ils ont encore précipité à savoir, os discípulos então, mesmo assim queriam saber mais. mais c'est la fin, maître. Mas será o fim? C'est la fin. Será o fim? Dis-nous. Diz, Parce que tout le monde veut savoir. diz para nós, porque nós todo mundo Aujourd'hui, quer dans saber. notre temps, Hoje em dia, no nosso tempo, on a plusieurs prophéties dans nos portables. nós temos muitas profecias em nossos celulares. Facebook, WhatsApp, on a des prophéties Nós de temps en temps. nós temos um monte de profecia pelas redes Mais sociais. comme Christ il a dit, Mas como Cristo disse, je viens vous dire, eu venho dizer para você hoje, c'est que le commencement, é apenas o mais começo, ce n'est pas la fin. mas não é o fim. Bible dit, Jésus dit que personne ne vous trompe
avec de fausses prophéties. A Bíblia diz que ninguém vos engane com faltas profecias. Personne vient vous mettre en peur. Que pessoa venha colocar você em medo. Parce que ce n'est pas la fin. Porque não é o fim. Alors, tous ces gens qui sont en train de voyer, de parler de la fin, Todos esses que estão falando sobre o fim, et aussi, quand je le vois, je dis, ça c'est le signe de l'attente de la fin. eles também se tornam sinais dos finais dos Les tempos. gens, ils sont dans le peur. As pessoas estão com medo. Je voulais vous dire, Eu bien-aimés, queria dizer para les vocês, messages d'aujourd'hui, meus amados, je suis en train d'arriver à la fin et au message d'aujourd'hui. e eu estou chegando ao fim, e estou chegando, na verdade, no cerne da mensagem de hoje. Je n'ai pas encore entré, Eu não entrei ainda, mais je te dis, mas eu te digo, les gens, ils veulent savoir as pessoas querem si c'est saber la fin. se é o fim. Mais moi, je vous dis ceci. Mas eu digo para vocês isso. Quand on réveille le matin, Quando nós levantamos Tu de manhã, sors. você sai. combien de gens ils sachent que quand ils sortent de chez eux, c'est leur dernière fois qu'ils sortent Quantas chez des Louis. Quantas pessoas que hoje pela manhã que você se levantou e saiu, sabiam que hoje era o último dia delas? Combien de personnes qui sont parties à l'hôpital parce qu'ils ont tombé malades sans savoir que c'était la dernière fois qu'ils partaient, ils voyaient ses enfants ou son mari ou sa femme. Quantas pessoas que saíram para os hospitais doentes, eles não sabiam na verdade que era a última vez que viriam suas esposas, seus filhos ou seus maridos. À la place de chercher à vivre dans la parole de Dieu, les gens cherchent à savoir si c'est la fin. Em vez de viver a palavra de Deus na íntegra, as pessoas ficam procurando saber se é o fim dos tempos. Je cherche à te dire, bien-aimé, soyez prudents. Eu procuro dizer para vocês o seguinte: sejam prudentes. Soyez prudents, vivre dans la parole de Dieu, Sejam prudentes, viva na palavra de vivre Deus. dans la crainte de Dieu. Viva no temor do Senhor. Jésus, il vient, il dit, Jesus ele vem e diz: si l'homme de la maison, il savait se o homem da casa soubesse que le voleur, il va entrer cette nuit chez lui, que essa noite o ladrão vai entrar na sua casa, lui, il va rester armé à l'attente que le voleur vienne. na verdade esse homem vai ficar armado esperando que esse bandido Mais venha. comme personne ne sait, Mas como ele não sabe, il va dormir et le voleur, il vient, il vole. ele vai dormir e o ladrão vai Alors entrar. il dit, comme vous ne savez pas quand le voleur va arriver, Então Jesus ele diz isso: quando você não sabe como o ladrão vai il vir, faut être prudent. é preciso ser prudente. Il faut être prudent. É melhor ser Et prudente. pour les chrétiens, E para os crentes, soit dans la présence de Dieu, seja na presença de Deus, sans savoir quand sera la fin. mesmo sem saber quando será o fim. Parce que lui-même, il avertit, il a dit, Porque ele mesmo disse: comme vous ne savez pas le como temps, vocês não sabem o tempo, soyez prêts. sejam prontos. La plupart, quand ils cherchent à savoir si c'est la fin, c'est la fin, A maior parte, quando procura saber quando será o fim, parce qu'ils ont peur, porque eles têm medo, parce qu'ils ont fait des projets. porque eles fizeram projetos. Alors ils ont peur. Et c'est vrai que le coronavirus, il va finir avec tout le monde et mes projets de vendredi, de décembre, il n'y aura pas réalisé. Então, as pessoas que se preocuparam, por exemplo, com o coronavírus, perguntaram: será que meu projeto vai realizar em julho, agosto, setembro, até o final do ano? J'ai commandé mon nouveau bateau yacht. Eu encomendei meu novo iate. Quand je vais passer avec ça, E quando é que eu vou sair com isso? j'ai compté mon billet, j'ai acheté mon billet d'avion pour aller à Jérusalem. Eu comprei o meu bilhete para poder ir para Jerusalém. Maintenant que tous les avions ils sont par terre, est-ce que ça va arriver que je E dois agora voyager? que nenhum avião está voando, será que eu vou viajar esse J'ai ano? préparé ma date de mariage, est-ce que ça va arriver? Eu preparei já minha data de casamento, será que eu vou poder casar esse Les ano? gens ils se préoccupent par rapport à ce qu'ils ont préparé. Na verdade, as pessoas se preocupam com aquilo que eles prepararam-se para poder fazer. Les gens ils se préoccupent parce qu'ils n'ont pas, ils sont pas préparés. Porque na verdade as pessoas têm medo porque elas não se prepararam. Et les gens maintenant, les faux prophètes, ils cherchent à profiter le temps Então os falsos profetas, eles aproveitam o tempo. pour dire des prophéties, pour parler du temps de la fin, Então eles aproveitam para poder falar do fim dos tempos. comme si le temps est arrivé. Como se o tempo tivesse chegado. Mais en vérité, Mas na Christ verdade, nous parle isso nos fala qu'on soit prête. que nós sejamos prontos. Parce que je ne sais pas quand je sors de la rue, je pars travailler, Porque eu não sei se quando eu sair daqui para poder trabalhar, si ce sera mon dernière fois que je sors de chez moi. será a última vez que eu vou sair da minha casa. Comme je ne sais pas, Como eu não il sei, faut que je sois é préparé. melhor que eu esteja pronto. Les gens, ils pensent ici, ce sera la fin. As pessoas pensam assim, se for o fim, Ils vont filmer ça avec leur portable pour être les premiers à envoyer le message que c'est la fin est arrivée. eles vão então ter tempo de filmar a
última imagem e enviar alguém dizendo é o fim dos tempos. La Bible dit que Dieu, il ne laisse pas tromper. Deus não se deixa enganar, diz a Il ne pense pas palavra. comme un homme. Ele não pensa como homem. Il va vous dire que moi, je viens à 17h. Ele vai dizer para você, eu vou vir às 17 horas. Et à 16h, tout le monde, ils ont se préparé. Então- Ils ont pardonné. Ils sont saints. Ils attendent que Dieu, il arrive. Então às 4 da tarde todo mundo perdoou, se está limpo, perdoado todos os pecados e está pronto para poder subir. Lui, il dit, je viendrai comme un voleur. Ele disse, eu virei como um ladrão. Moi, je suis venu pour te dire, Eu venho dizer para c'est você, maintenant que tu devais pardonner les gens. é hoje que você tem que perdoar as Toi que tu pessoas. dors avec la haine des gens, É você que dorme com o ódio no coração. de ta famille, de pasteurs, d'évangélistes. Da sua família, do pastor, do C'est maintenant evangelista. que tu apprends à pardonner parce que tu ne sais pas demain. É hoje que você tem que aprender a perdoar, porque você não sabe do C'est amanhã. le temps d'aimer les gens, d'embrasser les gens. É o tempo de você amar as pessoas, abraçar as Parce que pessoas. tu ne sais pas si c'est la fin qui vient Você não demain. sabe se é o fim que vai vir amanhã para você. On lit encore les Écritures, Luc 21. Nós vamos ler de novo Lucas 21. Lucas 21, Verset 8. versículo 8. Jésus répondit, Jesus disse, prenez garde vede que não vos que vous ne engane, soyez séduits, vede que vocês não sejam car enganados, plusieurs viendront à mon nom, porque virão muitos em meu nome, disant c'est moi. dizendo, sou eu, C'est le temps approche. e o tempo está próximo. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Você já escutou isso Tu alguma as vez? déjà vu une vidéo de ça? Você já viu um vídeo sobre isso? Il dit, ah, le temps vous dira que le temps a approché. Então o tempo vai dizer para vocês que está próximo. Mais Jésus lui dit, Mas Jesus diz, ne les suivez pas. não lhe sigam. Quand vous entendez parler de guerre, Quando vocês ouvirem de guerras, de soulèvement, de sedição, ne soyez pas frayeurs, não vos assusteis, car il faut que ces choses arrivent premièrement. porque é necessário que isso aconteça primeiro, Mais ça ne sera pas encore la fin. mas isso não será o fim. Alors il leur dit, Então ele disse, une nation élèvera contre une nation, levantar-se-á uma nação contra a outra, les royaumes contre un autre royaume. reino contra outro reino. Ça, t'as déjà écouté ça? Você já ouviu isso? T'as déjà écouté la guerre contre Já d'autres ouviu nations? de guerra sobre outras nações? Alors on est prêt. Então nós estamos próximos. Verset 11. Versículo 11. Il y aura des grands tremblements de terre. E haverá grandes terremotos. T'as déjà écouté les tremblements de Já terre? ouviu sobre isso? Et en divers lieux, de pestes et de famines. De fome e de pestilências. Et il y aura des phénomènes terribles E haverá também coisas et des grands espantosas signes dans le e ciel. grandes sinais no céu. Mais avant tout cela, Mas antes de on todas essas mettra la coisas, main sur vous. lançarão mão de vós. Là, on arrête là, dans ce passage-là. Nós paramos aqui nesse versículo. Les gens, ils vont dire que le temps s'approche. Então as pessoas vão dizer que o tempo está Il y próximo. aura la guerre Haverá guerra. ou le bruit de guerre, Ou barulho de guerra. bruit de menaces de guerre. Ou barulho de ameaças de guerra. On a déjà entendu ça. Nós já ouvimos sobre isso. Et il y aura les épidémies. E haverá epidemias. C'est arrivé. Chegou. Mais il dit, ce n'est pas la fin. Mas não é o fim. Quand les disciples ont insisté, Quando os discípulos então il insistiram, dit que ça sera ainsi comme le temps de Noé. então será como um sinal, como no tempo de Noé. Alors je vous invite lundi, Então eu convido você para a on va segunda. parler comme ça sera le temps de Noé. Então nós vamos voltar e falar sobre Parce o tempo de qu'aujourd'hui, Noé. on ne va pas parler de ça. Hoje nós vamos falar sobre Ça isso. sera comme le temps de Noé. Será como o tempo de Noé. On va parler le temps de Noé. Então nós vamos falar sobre o tempo de Parce que Noé. c'est le week-end. Porque será final de semana. Vendredi, demain, on parlera la conclusion de toute la semaine. Então amanhã nós faremos o fechamento da semana. Dimanche, pareil. Lundi, on va parler d'autres sujets. Então domingo também nós vamos fazer o fechamento. E segunda-feira nós retomamos com outro tema. Alors, il nous dit que, mais ce n'est pas la fin. Então ele disse, mas não é o fim. Mais pourquoi Christ, à la place de nous préparer qu'on soit prêt, c'est la fin, il nous essaie de nous dire que ce n'est pas la fin? Então, por que Jesus, em vez de falar pra gente que é o fim, ele vem nos dar os sinais para nos preparar para o fim? Pour que toi tu vis ta vie comme si demain tu connais pas ce qui va se passer demain. Então, porque na verdade Jesus quer que você viva a sua vida como se você não soubesse o que vai acontecer amanhã, Alors, sendo prudente. Aujourd'hui, ça t'appartient. Hoje te pertence. Demain, non. Amanhã, não. C'est vrai, on voit les signes d'épidémie.
É verdade, nós vemos sinais de epidemias. Alors, je te dis que c'est le signe du temps de la fin. Então são os sinais do tempo do fim. Oui, la fin est bientôt. Então sim, o fim será próximo, está Nous próximo. sommes à la fin du temps de la fin. Nós estamos no fim do tempo do fim. Alors que demain, Então amanhã ça ne nous appartient pas. não nos Il pertence. faut qu'aujourd'hui, Então é melhor que hoje, je sois prêt. que eu seja pronto, esteja On va pronto. terminer avec cette parole Nós d'Apocalypse. vamos terminar com essa palavra de Apocalipse. Apocalypse 22. Apocalipse 22. Versículo 11. Apocalipse 22, versículo 11 diz assim: Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalypse 22, 11 dit, celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé, se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint ne se sacrifie encore, se sanctifier encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi et pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Verset 12. Celui qui est injuste, Aquele que é injusto, qui continue à s'essuyer, que continue na sua qui continue injustiça. dans sa injustice. Que continue na sua Celui qui est injustiça. saint, Aquele que é qui santo, continue à sa sainteté. que continue dentro da Parce sua que tu ne santidade. sais pas Porque você não sabe si demain tu vivras. se amanhã você estará Si vivo. on savait que demain je vivrai, Se você soubesse que amanhã ou você demain vai c'est viver, mon dernier ou jour, que amanhã será o meu último beaucoup de dia, nous ils vont sortir avec le portable. então muitos de nós Il sairemos va com- filmer et dire je prends mon dernier petit déjeuner. Eu vou gravar o meu último café, Je vais sortir prendre le bus pour la dernière eu vou fois. pegar o ônibus a última vez, Je vais embrasser parce que c'est ma dernière. porque eu vou abraçar porque será a minha última vez. Comme beaucoup, quand le médecin lui dit ton cancer, il te laisse une semaine à vivre. Como muitas pessoas, quando o câncer toca, o médico diz, olha, é a última semana para você Et viver. les gens, ils enregistrent des messages pour la famille parce que Então, c'est son dernière semaine. Então as pessoas começam a registrar mensagens para deixar para a família porque é a sua última Et les semana. gens, ils pensent que la fin, ça sera comme ça. Quelqu'un va crier, oui, c'est la fin du monde. Então as pessoas também acreditam que o fim do mundo será assim. Alguém vai gritar e vai dizer, sim, é o fim do mundo. Alors les gens, ils vont arrêter leur mauvais caractère. Então as pessoas vão de repente parar com seus maus caracteres. Ils ont arrêté avec leur habitude Então eles vão parar com os seus hábitos. pour essayer de vivre bien devant Dieu. Para poder viver bem diante de Deus a partir daquele momento. Satan, il sait la fin, il arrive, l'enfer, il attend et il tremble. Então Satanás ele sabe que o fim está próximo, que o inferno espera ele. Dieu veut lui laisser comme ça avec l'inquiétude de savoir que le temps, il approche. Então Deus quer deixá-lo realmente inquieto, sem saber que dia que será o fim. Mais à nous, il nous demande de faire Mas a nós, ele nos dá qu'on continue à être saints, dá-nos ordem de continuarmos sendo à se santos, sanctifier tous les jours, a nos santificarmos todos os dias, à pardonner, à être bien avec tout le monde. a perdoar, estar bem com todos. Ne laisse pas dormir en colère, dit la Bible. Não durma com raiva. Si tu es en colère, confesse-toi avant de Se dormir. está com raiva, confessa antes de Parce que dormir. tu ne sais pas qu'est-ce qui viendra. Você não sabe o que vai vir no dia de amanhã. Si la Bible dit que quand Christ viendra, Quando Cristo virá, les morts, celui qui dort en Christ vont être les premiers ressuscités. então a Bíblia diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Non, elle dit ceux qui dorment en Christ, Aqueles que dormem em Cristo. parce que la mort, c'est qu'un sommeil. Porque pro cristão, pro crente, a morte é apenas um sono. Alors quand on va pour dormir, Então quando nós vamos dormir, personne ne se dérange si c'est la fin du monde. pessoas se preocupam se é o fim do mundo. Je dis, je vais dormir, demain je vais réveiller, Então eu digo, amanhã eu vou dormir, amanhã quando eu je levantar, dois aller faire mes affaires. eu tenho que fazer os meus negócios. J'appelle pas les gens pour dire au revoir, c'est la fin du monde. Eu não ligo para ninguém para dizer, olha, é o fim do mundo. Mais je fais ma prière, je demande à Dieu pardon mes péchés. Eu faço a minha oração,
eu peço perdão a je Deus, pardonne mes ennemis eu perdoo os meus et inimigos je dors. e eu durmo. Quand je dors, Quando eu durmo, j'oublie tout. eu esqueço tudo. Quelqu'un peut me dire le matin, t'as ronflé. Alguém pode me dizer, você roncou. Moi, j'ai même pas su. Eu nem mesmo sei. Parce que c'est la mort. Porque se eu sono. Si j'avais pris ma couverture, Se eu peguei minha coberta, je réveille le matin, eu levanto de la manhã, couverture elle est de l'autre côté. a coberta está do outro Je ne lado. sais pas comment il est parti. Eu não sei como ele Parce que partiu. quand je dors, Porque quando eu durmo, j'oublie tout. eu esqueço tudo. La Bible compare la mort avec le A sommeil. Bíblia compara a morte com o sono. Et soyez prêts Então seja pronto aujourd'hui. hoje, Parce que demain tu ne sais porque pas. amanhã você não sabe. Avant que le fin du monde, que les gens ils cherchent à savoir, Então antes do fim do mundo que as pessoas procuram saber, ta fin ça peut être demain quand tu sors. o teu fim pode ser amanhã quando Tu você montes sur sair. un ascenseur, Você sobe num elevador, l'ascenseur il tombe et c'est la mort. o elevador cai e Tu você prends é o fim. l'avion il monte, il tombe, c'est la E mort. você pega um avião, o avião sobe e Tous você ces gens-là morre. qui sont décédés dans l'avion, Todas as pessoas que morreram no avião, c'était leur fin du monde. era o fim do mundo Tous para ces eles. gens-là qui sont décédés dans l'accident de voiture, Todos os que morreram no acidente de carro, c'était leur fin du era monde. para eles o fim do mundo. Et beaucoup ils vont dire, Aleluia. E muitos vão dizer, si je savais que c'était ma dernière fois que je se prenais eu l'avion, soubesse que era a minha última vez de pegar je avião, devais demander pardon à mes eu chers. deveria pedir perdão para os meus amigos, meus amados. On a déjà vu plusieurs accidents ratés d'avion. Nós já vimos muitos acidentes evitados de avião. On a entendu les témoignages. Nós ouvimos testemunhos. Les gens, quand l'avion il commence à trembler, As pessoas, quando o avião começa a et tremer, ils commencent à prier son eles Dieu. começam a orar a seu Ils Deus. commencent à faire des signes. Eles começam a fazer de Ils sinais. commencent à demander, chercher à demander pardon. Eles procuram pedir perdão. Parce que les gens, ils cherchent à savoir juste la fin c'est quand. Porque na verdade as pessoas querem saber o fim será quando. Parce que comme ça, un jour avant, ils se préparent, ils se lavent. Assim, dessa maneira, dia antes ele se lava, ele se prepara. Mais Dieu dit, Mas Deus diz, ce n'est pas à vous de savoir, não é a você de saber, ni les anges, nem os anjos, ni le Fils de nem o Dieu. Filho de Deus, C'est que le Père, il sait. mas é o Pai que sabe C'est quand la fin. quando é o fim. Continue à demander c'est quand c'est la fin. Continue à demander c'est quand c'est la fin. Continua a perguntar quando será o Et il fim. viendra comme un voleur, tu ne sauras E jamais. ele verá com um ladrão e você Mais não celui saberá qui regarde la nunca. parole de Mas aquele que Dieu, regarda a il palavra, voit que la fin est proche. ele vê com sinais que o fim Alors, está bien aimé, próximo. utilisez la parole Apocalypse 22, 11. Então use a palavra de Apocalipse Je 22, vais 11. être sanctifié tous les Eu jours quero ser santificado todos os dias, parce que je ne sais pas le temps. porque eu não sei o tempo. Alors, la Bible, elle s'arrête comme ça. Porque a Bíblia para assim, para desse jeito. Toi qui veux être continuer à s'essuyer. Você que quer continuar estando sujo, Toi qui au départ du coronavirus t'avais peur. você que do começo da epidemia tinha medo, Aujourd'hui tu vois que ça va, tu commences à retourner avec ton même péché. você vê que as coisas começam a pegar a normalidade, você voltou à sua prática de La pecado. Bible dit continue avec ton injustice, Então continuez. a Bíblia vai dizer para você, continua a tua Mais injustiça. pour les enfants de Dieu, celui qui est être sanctifié, continue à se sanctifier. Mas aos filhos de Deus, a Bíblia diz, você que é santo, continue a se santificar. Parce que quand la fin va arriver comme un voleur, Quando o fim vai chegar como um ladrão, toi tu ne vas pas chercher à savoir qu'est-ce que tu vas prendre, qui tu vas pardonner, qu'est-ce que tu vas dire à você Dieu. não vai procurar no último momento o que você tem que perdoar, a quem você tem que perdoar, o que você tem que fazer para se preparar. Você estará pronto. Parce que tous les jours devant ton Dieu, tu essayes à être bien et tu demandes pardon tous les jours. Porque você procura diante do seu Deus, todos os dias estar pronto, estar santificado diante dele. C'est la parole de Dieu. É a palavra de Que Deus. Dieu vous bénisse. Que Deus vos Que abençoe. Dieu vous Que bénisse. Deus nos abençoe. Que la paix de Dieu Que a paz de Deus soit votre part, votre seja a bagage. vossa parte, a vossa Que si parte. tu es malade là où tu es, Se que você tu está sois guéri par le doente, nom de você seja Jésus. curado no nome de Jesus. Ça c'est la parole de É a Dieu. palavra de Deus. Que tu crois ou pas, Que você creia ou não, la fin viendra. o fim virá. Ça peut être pour toi
ces dernières nuits aujourd'hui. Pode ser hoje a sua última noite. Prépare-toi Prepara você mesmo à la rencontre de ton para Dieu. encontrar-se com o Senhor teu C'est la Deus. parole de É a Dieu. palavra de Deus. Sans beaucoup à dire, Sem muito a c'est ça que dizer. Dieu avait, Dieu avait mis en notre cœur pour vous parler. É isso que Deus tinha colocado em nosso coração para podermos compartilhar a C'est quand palavra. la fin? C'est quando o fim? Pourquoi tu veux Por savoir? que você quer saber? La Bible dit aujourd'hui. A Bíblia diz Si hoje, tu as hoje, entendu la se voix você de Dieu, ouviu a voz de Deus, n'endurcissez pas ton não cœur. endureça teu coração. Prépare-toi. Arrependa-te. Continue à se à sanctifier. Continue a se santificar. Continue à marcher dans la parole, dans la crainte de Dieu. Continue a andar no temor de Parce que tu ne Deus. sais pas quand. Porque você não sabe quando. Amen. Amém. Amen. Amém. Tu es d'accord avec moi? Se você é de acordo avec moi, Et se você prions le está Seigneur. de acordo comigo, vamos orar. Priez le Seigneur. Oremos ao Senhor. Alléluia. Aleluia. Aleluia. Gloire à toi, Seigneur. Louvado Dieu. seja o teu nome, Senhor. Gloire à toi, Louvado Seigneur. seja o Que teu ton nom nome, soit Senhor. glorifié, Que o teu Seigneur. nome seja glorificado. Que o teu ton nome nom seja, Senhor, soit exaltado. glorifié, Seigneur. Que o teu nome seja levantado. Mon âme te Senhor, bénit, muito Seigneur. obrigada por essa bendita palavra. Mon âme te Obrigada bénit, pela tua Seigneur. presença, Senhor, que está aqui nesse Mon âme te momento. bénit, O Senhor Seigneur. disse, meu Senhor, o Senhor disse na tua palavra, Senhor, que é onde 2 ou 3 estão reunidos, ó Pai, o Senhor está no meio deles. Nós sentimos a tua presença nesse lugar. Nós confiamos, ó Pai, nós confirmamos que o Senhor está lá entre nós. Quando falamos da tua palavra, quando falamos da tua pessoa, quando falamos das tuas promessas, quando falamos, ó Pai, acerca da tua volta, do teu reino, da tua graça, do teu amor bendito. O Senhor está lá entre nós, Senhor. Deus, o importante não é o Senhor estar entre nós. O mais importante nessa noite é o dia que nós estaremos diante do Senhor. Senhor, e nós não queremos, a tua palavra diz, não andeis inquietos por coisa alguma, porque o dia de amanhã, Ele terá consigo os seus próprios cuidados. Pai, eu não devo me preocupar com o dia da manhã, nem se esse dia da manhã significa que o Senhor voltará, Senhor, no dia de amanhã. Por isso, Senhor, nessa tarde à noite, início de noite, eu venho depositar toda a minha inquietude, toda a minha preocupação, todo o meu coração turbado, perturbado, Senhor, com tantas palavras e vídeos e, Senhor, e sons que nós ouvimos acerca da tua volta. Não, Senhor, esse não é o fim. Não, Senhor, esse não é o fim. Esses são apenas sinais. Esses são apenas sinais da tua volta. Sim, o fim está próximo. Sim, o fim está próximo. O Filho do Homem já está, Senhor, se preparando para vir buscar a tua igreja. Mas o Senhor nos mandou, Senhor, fazermos atenção muito mais aos sinais, Senhor, do que verdadeiramente se hoje ou amanhã é o fim. Mas a verdade é, Senhor, que hoje pode ser o fim do Senhor do tempo para a minha vida. É por isso que o Senhor fez, Senhor, diferença entre os finais dos tempos, Pai. Hoje pode ser o final do meu tempo sobre esta terra. E eu quero ser a primeira a perdoar. Eu quero ser a primeira a abraçar. Eu quero ser a primeira, Senhor, a reconciliar. Eu quero ser a primeira, Senhor, a voltar atrás, meu Senhor. Eu quero ser a primeira, Senhor, a estar, ó Deus, disponível, Senhor, para viver a reconciliação, uma nova vida de perdão, uma nova vida, Senhor, de uma vida limpa, leve, Senhor. Sim, Senhor, eu tenho buscado me santificar e eu vou continuar me santificando para a tua glória. Mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Dieu tout-puissant, nous sommes là devant ta présence. Ta parole qui est puissante, elle a sorti cet après-midi. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sentons ta présence. Tu es là parmi nous. Tu es le Dieu Emmanuel. Tu es parmi nous, Seigneur. C'est pour ça que nous venons devant toi. Pour demander dans le nom de Jésus, Seigneur, pardon pour chaque fois, Seigneur, que moi, j'ai entendu des paroles, des fausses prophéties qui m'ont ramené, Seigneur, à croire que c'est la fin des temps, maintenant et tout de suite. Seigneur, je ne sais pas si aujourd'hui, Seigneur, je vais me coucher et si demain matin, je vais me réveiller. Je ne connais pas, je ne sais pas. C'est pour ça que je viens à toi pour demander pardon, pour libérer pardon, pour, Seigneur, pour régler ma vie, pour embrasser, Seigneur, pour faire, Seigneur, la paix avec les gens qui sont avec moi sur la route. Seigneur, je demande dans le nom de Jésus que cette compréhension, dans le nom de Jésus, peut sortir devant tes serviteurs, tes enfants. Seigneur, moi, Seigneur, je suis en train de marcher dans la crainte de l'Éternel. Je marche dans la sainteté
sainteté. Et je cherche encore être saint devant ta présence. C'est pour ça que je viens à toi. Sanctifie ma vie. Sanctifie-moi, Saint-Esprit de Dieu. Parce que moi, je vais être préparé. Je vais être prêt pour, Seigneur, pour marcher devant toi tous les jours de l'éternité. Merci pour cette parole. Merci pour cette révélation. Merci pour cette révélation. Merci pour cette grâce, pour cette abondante grâce sur nous, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus. Seigneur, j'élève ma main, Seigneur, pour guérir les malades dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a rentré aujourd'hui malade dans cette live, qui peut sortir guéri dans le nom de Jésus, tous les cœurs troublés peuvent être touchés dans le nom de Jésus. Et je demande que ta guérison touche les corps, touche les âmes, touche les pensées, touche la vie de chacun dans le nom de Jésus. Senhor, apresento diante da tua presença a vida da irmã Regina, que nos pediu oração agora à tarde, pelo seu filho e pela sua nora. Nós oramos agora que o Senhor estenda as tuas mãos e coloque a paz naquela casa, repreendendo toda ação do diabo no poder do nome de Jesus. Eu coloco agora diante de ti, se há alguma pessoa doente que nos ouve, que ela seja alcançada pelo poder do sangue de Jesus que cura e restaura e transforma, e que a nossa casa, a nossa família seja cuidada e guardada pela tua potente mão. Muito obrigado por essa palavra e por essa revelação. Nós oramos assim no nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Senhor. Aleluia. Nous prions chaque fois pour tous les gens qui nous demandent la prière. Nós oramos por todos aqueles que nos pedem oração. Soyez sûrs, si nous n'avons pas cité ton nom, on prie pour toi. Mesmo que você não tenha ouvido a gente orar agora por você, pour ta famille. Nós oramos por você e pela sua família. Pour clôturer, para fechar, je voulais te dire, toi qui nous suis, a você que nos segue, toi qui as écouté cette parole, você que ouviu esta palavra, si tu habites dans les environs ici de Paris, se você mora aqui em Paris, voilà la parole que nous prêchons. Esta é a palavra que nós pregamos. Si tu crois à cette parole, se você crê nesta palavra, si cette parole t'a touché, se essa palavra tocou você, si toi tu rigoles pas mais tu veux écouter la bonne parole, se você não brinca, mas você quer ouvir uma boa palavra, après les messages nous allons mettre l'adresse email. Depois da palavra nós vamos colocar o nosso e-mail. Tu peux nous contacter, comment tu peux nous rejoindre. Você pode então nos contactar para saber como nos encontrar. Je t'invite pour venir prier, écouter cette parole avec nous. Então eu convido você a vir a orar e a escutar essa palavra. Parce que pendant que c'est pas encore arrivé la fin, porque enquanto não chegou o fim, nous allons prêcher la parole de Dieu. Nós vamos continuar pregando a palavra. Qui est la vérité. Que é a verdade. Et nous allons pas mélanger avec des paroles des hommes. E nós não vamos misturar com palavras de homens. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Dans le nom de Jésus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero saudar os irmãos que estão conosco. Je vais saluer les frères et sœurs qui sont avec nous. A nossa irmã Vera que está sempre conosco. La sœur Vera qui est avec nous. E hoje nós temos aqui conosco uma pessoa muito querida do nosso coração. Aujourd'hui, on a quelqu'un avec nous. A nossa irmã Leila, lá de São Roque, uma querida nossa. Notre sœur Leila de São Roque. Deus abençoe, minha querida, muito tempo que a gente não se fala. Deus te abençoe. Aleluia. A nossa irmã, minha tia Maria do Carmo, Deus abençoe, tia. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Também a nossa irmã Sara Cristina. Desculpa que eu virei a câmera. A nossa irmã Sara Cristina, minha prima, Deus abençoe. A nossa irmã Ana Luz está conosco. O nosso pastor Emerson Melo. Deus abençoe, pastor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Eu penso que sejam só essas pessoas que estiveram conosco hoje. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Reste à nous à vous dire. Só nos resta dizer a vocês, si Dieu est pour nous, se Deus é por nós, qui sera contre quem nous? será contra nós? Soyez bénis. Sejam abençoados dans votre famille, na família de dans vocês, votre maison. na casa de vocês. Comme vous avez laissé qu'on rentre chez vous, como vocês deixaram que a gente entre na casa de vocês, laisse que la paix qui est dans la parole de Dieu, deixa que a paz de Deus que está na palavra de Deus reste dans votre maison, possa ficar na casa de vocês, dans le nom no de nome Jésus. de Jesus.
Notre rendez-vous Nosso encontro marcado pour demain, amanhã, pour la conclusion de la semaine. para poder fazermos a conclusão da Dans semana. le nom de Jésus. No nome de Amen. Jesus. Soyez Amém. bénis. Sejam abençoados em nome de Jesus.